Agora é 19... Deixa eu tirar uma coisa aqui, suave. 19h39. Perdoe minha cara suada a essas horas. Fica aqui na luz branca. Ia ligar a luz aqui, mas aparentemente a luz queimou. Olha só. Esse vídeo aqui de hoje é um vídeo falando como faz para atrair coisas boas na sua vida, né? E eu vejo aqui muitos vídeos falando sobre mente positiva, treinar o seu cérebro. Já li alguns livros, como o do Dr. Joe Dispenza, que são livros que enfatizam muito treinar a nossa mente a olhar por um novo ângulo, a pensar de forma positiva. Gente, deixando claro que eu não faço a mínima ideia do que vai sair aqui nesse vídeo, sinceramente, e na verdade todos os meus vídeos são assim. Eu simplesmente sinto vamos dizer, chamado e venho aqui dar o ar da graça, né? E o vídeo, ele flui perfeitamente. E eu não vou mentir, eu andei entrando em crise existencial por conta desse chamado exatamente essas semanas, porque eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa. Então eu busco ali o conhecimento científico, mas eu fico muito no sentir, na mente mais fértil, né? E essas semanas eu me peguei sendo uma pessoa muito mais lógica. Só que isso também me trouxe umas crises existenciais muito loucas, cara. Porque muitas vezes a gente se prende nas nossas certezas. E eu não falo isso só para pessoas imaginativas, mas eu falo isso para pessoas céticas também. Eu já vi muitos amigos meus que são mais céticos, que falam: Bia, eu tenho tanta certeza disso porque eu estudei, só que aconteceu tal coisa na minha vida que isso tá meio que batendo de frente com a ciência, ou batendo de frente com aquilo que eu aprendi. Às vezes até a ciência já mudou de ideia, mas a pessoa ainda tá naquela ideia lá atrás. Então, assim, são N relatos dos dois lados. E cada vez eu só tenho a certeza de que pra você tá, vamos dizer, pleno dentro de si mesmo, você tem que ser um pouco dos dois. Então, os dois lados têm que estar em harmonia. Eu até uma vez fiz um post muito legal sobre isso, sobre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, que se você quer alcançar a perfeição com o divino, né, ou melhor, a sua saúde plena mental, espiritual, física, a sua ascensão espiritual, você tem que estar em harmonia com os dois lados. E eu me peguei nessa crise existencial, porque eu ando indo para um lado da minha vida no qual eu tô sentindo um chamado de ser um pouco mais lógica, de treinar esse lado do meu cérebro. Então o espiritual não ficou de lado. Eu ainda tenho as minhas vivências sobrenaturais, mas o espiritual não ficou de lado. E nem vai. Ou talvez um dia eu mude a visão, mas assim, eu tô despertando, eu tô sentindo essa crise existencial para esse lado. E é muito louco porque eu acho que as crises existenciais são a ponta do iceberg para uma dimensão infinita de possibilidades, por mais que você não enxergue quando você está naquela crise existencial. Bia, vamos lá voltar para o tema do vídeo, que eu dei uma viajada, mas acredito que vai conectar tudo. Bia, o que eu faço para eu atrair coisas positivas na minha vida, não tentar controlar tudo? Isso que eu senti de te dizer agora. E isso não é fácil, porque quando você tá feliz, você tende a ficar com medo, às vezes, da tristeza. Ou vice-versa. Então percebe que você tá sempre no futuro, e aí você não consegue se equilibrar no agora, porque você tá sempre no futuro, ou você tá sempre no passado, ou você tá nos dois. Como é que eu faço para atrair coisas boas na minha vida? Não tente controlar tudo, e isso é difícil, e talvez isso seja treino, porque eu tô experimentando isso agora na minha vida. Então é crise existencial de um lado, e eu buscando, ou melhor, eu despertando esse lado em mim de atrair coisas mais positivas na minha vida. Porque eu saí de um estágio da minha vida no qual eu estava muito deprimida. Na verdade, não é que eu estava deprimida, eu estava passando por situações muito pesadas. E
E nesse estágio da minha vida, eu lembrei até de que uma pessoa me falou, né? Você pode ficar triste, você pode ficar mal, mas tire pérolas bonitas disso. E foi isso que eu fiz. Nesse estágio da minha vida, eu criei livros, criei poesias, fiz músicas, falei com pessoas novas, busquei conhecimento, busquei na rua conversar com pessoas novas. Foi um momento muito expansivo da minha vida, mas muito doloroso. E era um momento no qual eu via que eu não tinha controle algum e que eu só podia sentir a dor. Era só isso que tinha pra mim ali. Se hoje eu tenho ferramentas pra me equilibrar, muito bem, parabéns. Mas naquele momento é só isso que eu tinha. E talvez seja só isso que você tem agora. Sinta a dor. Não se prive de sentir. Sinta, deixa ela fluir. Como atrair coisas positivas na minha vida? Entre uma crise existencial e umas vivências loucas, existe um segundo de paz, talvez.